Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia, sejam muito bem-vindos a mais uma questão aqui no SPR Resolve, aqui com a prova do Enem 2021 de segunda aplicação e com um tema muito interessante que mistura um pouco de história, um pouco de sociologia e alguns outros elementos de cultura geral, tá? Olha o que diz no texto, ó. Entre as muitas batalhas, destaca-se aquela voltada para a dessegregação dos ônibus de Montgomery, Alabama. E aí, se eu estou falando em ônibus, Alabama, você já começa a perceber do que eu estou me referindo? O estopim foi a prisão da costureira Rosa Parks, que se recusou a ceder o seu assento a um homem branco. Lembre-se que eu estou falando dos Estados Unidos e todo um cenário de segregação racial, darwinismo social, um modelo eugênico de sociedade e de Estado que garantia oficialmente a segregação. Eu tenho uma cidade, um país, melhor dizendo, estava falando da questão do estado do Alabama, mas eu tenho um país como os Estados Unidos que divide espaços públicos para negros e o que eles chamam de white people e colored people, né? Pessoas brancas e pessoas de cor. Então eu tenho um que vai segregar no ônibus, vai segregar nas escolas, vai segregar no bebedouro, vai segregar nos mais diversos espaços sociais. E durante o século XX, principalmente na segunda metade do século XX, você vai ter todo o movimento de questionamento dessa estrutura, principalmente dentro do movimento negro. A Rosa Parks, ela é apenas um grande, não apenas no sentido de diminuir, mas ela é um símbolo de outros personagens, de outros movimentos, e com ideias muito diferentes. Você pode pensar Martin Luther King, Malcolm X, Black Panthers, enfim, existe uma infinidade de pessoas que lutaram em torno dessa questão que vão marcar para sempre a história da humanidade e a história do mundo contemporâneo, tá? A Rosa Parks, ela se recusa a ceder o lugar dela no ônibus a um homem branco. O boicote aos ônibus teve início em dezembro de 55 e a população negra preferia andar quilômetros a pé todos os dias a sofrer a humilhação de um transporte segregado. Essa história aqui não é a primeira vez que a Rosa Parks aparece no Enem, então fique atento em relação a isso. Já mais um item, inclusive a outra questão que ela apareceu, com a imagem do ônibus, com a foto dela, lembra disso? Aí o comando ele coloca assim, ó, o tema do texto refere-se a um movimento social, e aí no caso o movimento negro, que na longa duração da história norte-americana exigia o quê? Percebeu que a questão é simples? É só você identificar, eu estou falando do movimento negro, e o que é que esse movimento negro exigia? Aí você pode pensar, concretização do princípio socialista, gente, podia ter várias pessoas ali que se identificavam e de fato tinha com o movimento socialista, mas não é essa a pauta do movimento negro. A abolição do trabalho compulsório também é falso, porque a escravidão também já havia sido abolida. A proteção da militância política, gente, isso não faz o menor sentido, entendeu? E a legitimação do voto feminino com sufrágio é outra discussão. Isso aqui é para pegar um aluno que talvez não esteja tão atento e confundir o movimento social. Mas percebam, se eu identifico a Rosa Parks, identifico a greve dos ônibus, cara, eu sei que é um movimento negro, se torna, na verdade, uma questão muito fácil. E a grande pauta de luta do movimento negro é a extensão dos direitos civis. Tá bom? Questão tranquila, dá pra gente gabaritar de boas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!